Velho, mas dentro do seriado, tem vários temas que são recorrentes, né? Tem alguns episódios que, pra mim, pelo menos, são bem emblemáticos. Por exemplo, tem aquele episódio, o Rick's Minute. Gente, desculpa, eu só vi o seriado em inglês, eu nem sei quais são os nomes em português. Então, você se vira aí pra traduzir. Ou ir atrás depois. Fala a temporada e o episódio, aí fica mais fácil também. Ah, sim, é a primeira temporada do episódio 8. O nome é Rick's Minute. É aquele episódio que eles ficam vendo TV multidimensional. Você lembra desse? Sim, eu lembro muito bem. E, inclusive é bem bizarro aquele episódio. Rick e Morty, eles têm essa questão de trazer um certo desconforto você assistindo. Não sei se acontece isso com você, entendeu? Eles têm uma dimensão que passa na TV onde castores moram dentro do bumbum dos caras, velho. Mano, eu fico muito desconfortado no final desse episódio sobre essa questão. Não, esse negócio de desenhar coisas na bunda de outras coisas é meio bizarro. E, por exemplo, tem um exemplo desse agora, cara, que no último capítulo de One Piece, sabe? A obra do lendário Eiichiro Oda, ele desenhou um bicho lá, cara, que quando ele se transforma, a cara do fulano fica na bunda de uma galinha. Cara, eu tô tentando lembrar desse episódio, eu não vi ainda. Não, é o último capítulo que saiu de One Piece, só tem no mangá. Ah, então não vi ainda não, porque eu não li o mangá dessa semana. Pois é, cara, que coisa mais bizarra. Aquilo não se faz. E é muito louco, né? Porque eu fico muito incomodado com algumas questões de Rick and Morty, nessa questão de estética, que é desconfortável, mas você não para de ver a parada. Então, esse episódio da televisão interdimensional, a coisa que mais me saltou aos olhos, a mensagem nihilista do negócio, uma coisa mais... como é que é a palavra? A televisão ali, ela funciona como uma anestesia pra quem tá vendo. Ah, a gente tá entediado, vamos tentar sair do nosso tédio vendo TV, ficando mais alienado, entende? E também tem aquela questão que você, o Rick, pra sair um pouco, tirar lá o Jerry e a filha dele de perto, que eles estavam enchendo, né? Ele dá um óculos que você consegue ver as possíveis vidas que você teria se tivesse tomado algumas decisões. Aquilo é muito bom, cara. Eles começam a olhar assim, nossa, tô fazendo uma operação, e é em gente, não é em cavalo, porque ela entra naquela discussão que veterinário não é médico, ou veterinário é um médico frustrado, né? Que, obviamente, eu não acredito nisso, mas, assim, é o que eles estão querendo passar ali, né? E eles começam uma discussão, porque eles falam assim, cara, parece que nós dois nos casamos, aí foi a merda toda. E nesse momento, a filha deles percebe que ela era um dos empecilhos para que os dois não tivessem sucesso, abre aspas, né? Na vida, fecha aspas. E ela vai, fugir. Aí é onde acontece o ato mais niilista do episódio, que é quando o Morty chega no quarto e fala assim, olha, não adianta você fugir. Todo dia eu tomo café da manhã ao lado do meu cadáver, porque na minha dimensão e a do Rick, a gente conseguiu acabar com o universo, a gente fugiu pra essa dimensão onde eu e ele tínhamos morrido. E agora estamos aqui de outra dimensão. Aí ela pergunta, você não é meu irmão? Ela falou, pelo contrário, eu sou a melhor versão do seu irmão. E fala assim, nós não pertencemos a lugar nenhum, que é aquela frase que tem até um bar aqui no Brasil que colocou essa frase, fez o desenho do Morty, né, e colocou essa frase, né? Nós não pertencemos a lugar nenhum, nós não vamos pra lugar nenhum, nós não temos sentido pra viver, então senta a bunda no sofá e vamos assistir televisão. Exatamente. Aí ele vai e acaba com essa frase niilista. Não, e essa parte que você falou antes sobre colocar o óculos de realidade virtual e ver outras vidas que você poderia ter tido, cara, eu não sei se foi o objetivo de quem escreveu, mas isso é uma crítica ferrenha. A crítica ao culto à celebridade. Porque esse negócio de você ficar vendo TV, ficar vendo a vida de outras pessoas e se divertindo com aquilo, na verdade, é uma projeção que você faz de como seria a sua vida se você estivesse no lugar daquela celebridade. Você tá tentando viver a tua vida com os olhos de outra pessoa. Você tá tentando pegar um vislumbre do que você poderia ser. Só que, ao invés de você chegar lá, você tá só colocando cadeias ao redor de si mesmo, tirando o significado da sua vida e tentando preencher com a vida de outra pessoa, cara. Eu não consigo ver algo mais nihilista do que isso na nossa sociedade. Sim, e é a falta também do contentamento, né? Essa ideia que nós nunca estamos contentes. E, cara, por que Rick e Morty eles fizeram tanto sucesso assim no início? Hoje em dia parece que passou o hype, mas ainda
é muito assistido, é porque ele conseguiu trazer questões da filosofia pro cotidiano dentro de uma série de desenho. Falar assim, ó, o ser humano, ele nunca é contente com aquilo que ele tem, ele sempre vive num pêndulo entre o tédio e o desejo, né? Desejar coisas que você não tem, pra depois, se em algum momento você conseguir, você ficar no tédio, ou seja, você é infeliz tanto quanto você não tem, porque você vive no ócio, no desejo, né? De querer algo, e mesmo quando você consegue, você tem o tédio, que é a vida posta depois do prazer. E aqueles momentos eles estão totalmente descontentes com a vida que eles têm. E eles não conseguem olhar pro lado e valorizar as coisas que eles possuem ali, que é o certo a se fazer numa boa vida a se viver. Mas isso também vai contra o paradoxo moderno, né? De que nós... Oi? Não, eu tô tentando colocar as palavras em ordem. Cara, é difícil falar de filosofia, né? Se você não é professor de filosofia, é difícil colocar os pensamentos no lugar, gente. Você que tá escutando aí, gente, não tá sendo fácil gravar esse episódio. Minha cabeça já tá doendo e a gente nem começou ainda. Então, mas nesse paradoxo moderno de que a vida se resume ao que você vê, ao que você sente, não existe transcendente, não existe o além, não existe nada depois da matéria, é um problema, porque você só está feliz enquanto está estimulado. Aí a gente cai sempre nesse paradoxo nihilista de que tudo não tem sentido, porque depois que passa o prazer, não tem nada. Então, como diria um certo escritor, tudo é vaidade. Certo, sim, mas quando eu falei sobre contentamento, eu tava pensando exatamente nesse certo escritor que é Paulo, Paulo não, perdão, nossa! Eita! Salomão, perdão. Deixa eu te mandar um link aqui, bibliaonline.com. O cara, não, tô pensando no mesmo escritor, o cara manda Paulo, né? Mas eu tava falando de Salomão, gente. Mas eu tava falando de Paulo, né? E Paulo, ele também é considerado filósofo. Dentro do curso de filosofia, a gente também estuda Paulo. Eu não vou lembrar agora qual ramo que ele pertence. Mas eles versam sobre a mesma coisa, né? Sobre a questão da vaidade da vida e etc. Igor, eu posso te fazer só um pedido, cara? Vai lá. É porque você manja disso, eu não. Então, você consegue dar pra gente um resumo bem básico do que é niilismo? Porque a gente tá falando muito disso, mas a gente nem falou pro astronauta que tá escutando o que é, né? Sim, eu vou falar o que é niilismo, depois eu vou explicar quais são os problemas do niilismo. O niilismo é uma das fases do homem para alcançar o super-homem. Isso dentro da filosofia de Nietzsche. Niilismo não vem de Nietzsche, tá? Já vamos começar assim. Veio antes. Né? Mas, exatamente, o niilismo, ele é essa ideia de superação do homem comum, que é, pra Nietzsche, a ideia de superação do homem comum, ela é totalmente necessária para chegarmos numa nova fase da humanidade. Só que essa nova fase da humanidade, você não vai chegar como coletivo, mas você vai chegar como homens que vão se dispersando e perdendo o sentido das coisas para além dele mesmo. O que significa isso? Que o sentido da vida não está fora de mim e não tem lógica nenhuma eu procurar qualquer sentido na existência que seja para além de mim mesmo. Porque a única pessoa que sente o que eu sinto, a única pessoa que vive o que eu vivo, a única pessoa que tem as experiências que eu tenho sou eu. Então não tem sentido eu procurar sentidos para além de mim. Então o sentido da vida está onde? Em mim. Então o niilista, não é que o niilista ele não vê sentido, que ele não vê sentido na vida. O niilista vê sentido na vida. Só que o sentido na vida é quem? É ele. Então é essa a ideia. E quem procura sentido para além dele mesmo? Esses aí são simplesmente pessoas passivas. Porque o reativo, perdão, que ele usa, que são pessoas que reagem aos outros, pessoas que condicionam sua vida para a vida do outro. Ou seja, são pessoas que reagem a outras pessoas. O indivíduo niilista, ele é ativo. Ele mesmo traça suas próprias regras e ele mesmo segue elas. O niilista, resumindo, né? O indivíduo ativo, niilista, é o cara atacante, sabe? No campo de futebol. É o cara que chuta pra fazer gol. E o reativo é o goleiro otário que tá tentando agarrar as bolas de quem chuta. É mais ou menos isso que é niilismo.